Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer esse convite formulado para mim e eu gostaria de, em representação da Embaixada da China, aproveitando esta ocasião para introduzir ou apresentar o mercado da China, como por exemplo, e o comércio externo da China e mais especificamente o comércio bilateral entre China e Portugal. De acordo com esse tema que me foi oferecido para participar nesse fórum. Eu estou entendendo que agora o governo português está diversificando o mercado, razão porque convidou a embaixada da China para participar nesse fórum, porque agora nós também estamos sentindo um entusiasmo cada vez mais forte da parte portuguesa, tanto do governo como das empresas, para realizar mais cooperações com a China. Por isso, eu acho que talvez seria útil para eu introduzir um pouco sobre como é que fica agora a China, como fica a situação do mercado da China e o comércio entre nossos dois países. Talvez eu vou começar por apresentar um pouco sobre as principais regiões econômicas da China, que Wang Yun 把那个翻到那个 China's Economic Region, que como es 再往后翻译tá bom. Que eu acho que isso dá para mostrar que toda a China nós principalmente dividimos para 4 tipos de regiões. Aquela região que é mais escura, mais vermelha, que no leste de nosso país nós chamamos a região do leste, que é mais desenvolvido, com mais comércio externo, mais investimento externo com todo mundo. E aquela segunda região que fica nordeste, né, um pouco lá em cima, nós chamamos região com boa base de indústria pesada, mas não é tão desenvolvida como aquela primeira região. E terceira parte da região, aquela parte quase no centro, mas relativamente na parte leste, com aquela cor azul, nós chamamos região central. Essa parte agora está sendo desenvolvida, que nós temos 6 províncias nessa região e todos os governos locais dessas províncias estão promovendo com todas as medidas, estimulações às empresas locais para realizar comércios com o exterior, realizar investimentos com outros países. E quarta parte, aquela grande parte, a partir do centro para o oeste, é relativamente menos desenvolvido. Nós chamamos a região do oeste, que agora o governo central presta muita atenção em promover a economia dessa parte para balançar todo o país, porque agora nós também temos aquele problema de um pouco desbalançado, que com aquela parte leste mais desenvolvido e outras partes não está sendo desenvolvido na mesma etapa. Por isso, agora o governo central presta muita atenção também sobre essa quarta parte, que essa quarta parte geralmente conta com maior, claro, com mais superfície e com recursos naturais. Mas agora falta muito para desenvolver, para apanhar aquele passo com aquela parte leste. E agora os governos locais dessas províncias dentro dessa área e também tem
regiões autônomas nessa área, todos os governos locais também estão empenhando, envidando todos os esforços para atrair investimentos estrangeiros e também para promover comércio externo com todos os países. E desse jeito, né, com a realização de cooperações com o exterior para promover a economia local. Essa é uma situação um pouco geral sobre a China. E eu gostaria de, gostaria de apresentar um pouco sobre as províncias, tudo isso. De acordo com isso, nós temos totalmente 23 províncias, né? Inclusive Taiwan, aquela parte, e 5 regiões autônomas e 4 municípios diretamente subordinados sob o governo central e 2 regiões específicas de administração específica. Uma é Macau e outra é Hong Kong. Então, esse mapa é uma distribuição que mostra todas essas províncias e regiões autônomas e outras partes. Geralmente, no leste, as províncias têm superfície menor, mas com economia mais forte. Geralmente, o comércio externo, investimento externo, concentra mais nessa parte leste. Apesar de que essas províncias são menores em superfície, mas a população também é muito concentrada. É grande população e o mercado é grande. Agora estamos pensando em atrair investimentos e comércios externos mais para centro e para oeste. Centro, aquela que eu acabo de referir, aquela parte de cor azul, também concentra grande população, uma densidade grande. Nós achamos que deveria constituir um mercado muito grande para comércio, para investimento. E oeste, a minha opinião própria, que deveria ficar um pouco mais atrás, porque fica um pouco longe dos portos, por isso o transporte deveria ficar um pouco mais complicado quando desenvolver a cooperação com o exterior, tanto no comércio como no investimento. Então, essa é uma distribuição das nossas províncias, regiões, essa parte. Depois, eu gostaria de entrar diretamente na situação do comércio de nosso país, tanto com o mundo como com Portugal, international trade, Sim. Essa tabela é bastante completa, mas eu estou percebendo que é um pouco menor para a gente ler esses números que nós organizamos, mas eu gostaria de explicar um pouquinho para ver a potencialidade do comércio bilateral. Porque agora, como por exemplo, tomando o ano passado como exemplo, a China realiza comércio externo com todo o mundo, chegando a esse valor que é 3.867 bilhões, né, de dólares americanos. Mas a China com Portugal, o comércio bilateral só ocupa 0,1%. Quer dizer que com essa situação podemos ver que ainda tem uma ampla potencialidade para realizar o comércio entre nossos dois países. E entre esses, claro, com agora exportação e importação de dois lados, também com grandes potencialidades. Eu gostaria de explicar também um pouco sobre esse comércio bilateral, a tendência。王莹直接翻到那个
international trade 那个 China's import and export with Portugal. 对。Com esse mapa, essa tabela, nós podemos ver que, apesar de que o comércio bilateral só ocupa uma muito pequena parcela dentro do comércio mundial com a China, mas a tendência foi ótima. Dessa tabela, eu acho que dá para perceber que aquela coluna mais escura é exportação de Portugal para a China, que diz que é importação da China de Portugal. Pode ver que, claramente, anualmente está crescendo, muito evidentemente. E, por outro lado, China exporta para Portugal, que diz que Portugal importa da China aquela coluna menos azul, está mais ou menos na mesma, no mesmo nível, com alguns anos mais crescido, alguns anos até diminuindo, como, por exemplo, entre 2011 e 2012, né, no ano passado, a China exporta para Portugal, né, está diminuindo. Aquela última coluna, em comparação com aquela de 2011. E, ao mesmo tempo, nós importamos mercadorias portuguesas com crescimento bastante evidente, né? Por isso, eu acho que isso reflete os esforços do governo português e também esforços das empresas portuguesas. E também achamos que reflete que, de nossa parte, nós ampliamos nossa mercadoria, nosso mercado, desculpe, que agora estamos empenhando em fortalecer o consumo interno e com importação mais de mercadorias portuguesas, apesar de que isso ainda ocupa uma parcela muito pequena em todo o mundo. Eu acho que isso já dá para ver que no futuro nossos dois lados ainda podemos envidar mais esforços. Nós temos um amplo mercado da China para promover ainda mais esse comércio, né? E investimento também. Hoje, que é pena que eu não trouxe alguns dados sobre investimento, mas agora investimento também está se desenvolvendo muito ativamente, especialmente com nossos investimentos em Portugal, o que corresponde às aspirações do governo português e também corresponde à necessidade de desenvolvimento da economia local. Eu penso que todo mundo já deveria saber muito claramente sobre aqueles dois investimentos grandes. Um é de EDP, com nosso Three Gorges, aquela empresa, e outro investimento é em REN, né, com nosso State Grid. E, além disso, nós já temos o Banco da China, que vai abrir um sucursal formalmente em 1º de julho. Na realidade, no mês de abril, já abriu esse sucursal em Lisboa, mas esta vez, já poucos dias depois, já vamos realizar uma cerimônia muito formal, e esse é o primeiro desse tipo da China, dos bancos da China em Portugal, significando um início, um começo de cooperação financeira entre nossos dois países. E, além disso, nós também temos aquelas duas empresas na área de telecomunicações. Uma empresa se chama ZTE e outra se chama Huawei, que já realizaram investimentos por vários anos. Claro, nós temos outros bancos, Banco de Desenvolvimento da China e Banco do Comércio e Indústria da China, que agora também está estudando
possibilidade de realizar mais cooperação com parte portuguesa. Eu acho que tudo significa que nós estamos acelerando esses investimentos em Portugal. Acho que depois ainda vamos ter novas áreas para realizar esse tipo de investimentos. Por isso, tanto no comércio como no investimento, eu acho que essas relações bilaterais são ótimas e eu acho que também corresponde ao interesse de dois lados. Então, eu vou voltar um pouco para esse comércio bilateral, que eu gostaria de especificar um pouco mais sobre quais mercadorias principais que constituem nosso comércio. De acordo com os dados de nosso lado, das mercadorias da China para Portugal, nós exportamos principalmente, né, máquinas elétricas, equipamentos de som e também esse ocupa os primeiros lugares。王莹，你稍微翻到那个就是主要产品那一块吧。对。As letras são pequenas, desculpe, mas dá para ver as primeiras mercadorias principais, né? Entre primeiro, segundo, são máquinas elétricas, etc. E o que ocupa no terceiro lugar é ferro e aço, que a China exporta para Portugal. E quarto lugar são vestuários. E quinto lugar são mobiliários, etc. E sexto lugar são produtos químicos, orgânicos. E sétimo lugar são produtos aquáticos. E oitavo plásticos, nono veículos. E décimo lugar são calçados. Esses são principais mercadorias da China para Portugal. E de Portugal, nós importamos principalmente, no primeiro lugar, veículos, que poderia ver que no ano passado ocupa, eu acho que é grande, 41% de toda a exportação de Portugal para a China. E o que ocupa segundo lugar são máquinas elétricas, etc. E terceiro lugar também são minérios, que nós sabemos que agora Portugal também tem esse recurso, né, de vários minérios. E quarto lugar são pedras. Nós sabemos que Portugal exporta mármore, aquele calcácio, assim, e também vários, tanto daquela parte de Alentejo como daquela parte de Ribatejo, que exporta. E para nossa construção, para decoração, tanto exterior como interior das casas. E no quinto lugar são pedras. E sexto lugar são vestuários, quer dizer que Portugal também exporta ao mesmo tempo vestuários para a China, que é bem-vindo lá na China. E sétimo lugar é plásticos, oitavo lugar é cortiça. Isso é que também é um produto, eu acho que único de Portugal, que os consumidores chineses gostam muito, não só para essa, como se diz, essa tampa, né? Mas mais para revestimento na casa. E nono lugar são vestuários, mas é outro tipo de vestuário.
E 10º lugar são calçados, porque agora também estamos percebendo que Portugal produz bons calçados, além daqueles países que para consumidores chineses são mais conhecidos, como, por exemplo, calçados de Itália, calçados de Espanha. Agora estamos percebendo produtos de Portugal também são ótimos. Por isso, agora calçado já se eleva para 10º lugar de mercadorias portuguesas para a China. Eu acho que com isso talvez dá para oferecer uma ideia geral sobre o que Portugal compra da China e o que Portugal vende para a China. Eu acho que sobre o comércio bilateral e sobre o comércio mundial da China é mais ou menos esses. Qualquer outras informações ainda pode subir a nossa website da secção econômica da Embaixada da China para ler. Nós, de vez em quando, colocamos novas informações sobre cooperação bilateral em nosso website. Eu acho que sobre a introdução da situação é mais ou menos isso. Mas eu também gostaria de aproveitar poucos minutos para referir um pouco sobre aquele caso de produtos fotovoltaicos, que agora é um caso muito principal entre a China e a União Europeia, que agora já é um caso muito importante, que dois lados prestam muita atenção. Portugal é um membro importante da União Europeia, por isso eu gostaria de apresentar um pouco sobre a atitude do governo chinês sobre esse caso. E depois daquela decisão preliminar da União Europeia sobre nossos produtos fotovoltaicos, com aquela taxa de 11,8%, nós continuamos negociando agora. Estamos continuando negociando com a parte da União Europeia sobre um arranjamento de preço que poderia ser aceitável para dois lados. E agora, tanto do nosso governo como das nossas empresas relativas, estamos trabalhando em dois canais. Esperamos que pudermos, antes do mês de agosto, chegar a um acordo com a União Europeia sobre um arranjamento de preço para evitar a escalação e ampliação dessa fricção comercial entre nossas duas partes. E nós sabemos que Portugal também tem algumas empresas que estão importando produtos fotovoltaicos da China, e eu até já ouvi dizer que depois daquela decisão da União Europeia de taxa de 11,8%, empresas portuguesas já estão carregando esse 11,8% quando importam nossos produtos. Nós realmente esperamos que, porque a partir de agosto chega a União Europeia para decidir se vai elevar essa taxa ainda mais ou não. Como, por exemplo, para 47 e tal. Nós gostaríamos de evitar esse resultado de qualquer maneira, através de negociação, e esperamos que também pudermos contar com a compreensão e apoio da parte portuguesa, considerando que nossos dois países são muito amigáveis, mantendo uma relação muito satisfatória na cooperação. Isso é mais ou menos essa nossa atitude e nossa esperança. Eu acho que mais ou menos é isso. Muito obrigada. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer esse convite formulado para mim, e eu gostaria de, em representação da Embaixada da China, aproveitando esta ocasião para introduzir ou
apresentar o mercado da China, como por exemplo, e o comércio externo da China, e mais especificamente o comércio bilateral entre China e Portugal. De acordo com esse tema que me foi oferecido para participar nesse fórum, eu estou entendendo que agora o governo português, o mercado da China e o comércio entre nossos dois países, talvez eu vou começar por apresentar um pouco sobre as principais regiões econômicas da China que Wang Yun 把那个翻到那个 China's Economic Region, que como es 再往后翻译tá bom. Que eu acho que isso dá para mostrar que toda a China nós principalmente dividimos para 4 tipos de regiões. No centro, mas relativamente na parte leste, com aquela cor azul, nós chamamos região central. Essa parte agora está sendo desenvolvida, que nós temos 6 províncias nessa região e todos os governos locais dessas províncias estão promovendo com todas as medidas, estimulações às empresas locais para realizar comércios com o exterior, realizar investimentos com outros países. E quarta parte, aquela grande parte, a partir do centro para o oeste, é relativamente menos, que se está diversificando o mercado. Razão porque convidou a embaixada da China para participar nesse fórum, porque agora nós também estamos sentindo entusiasmo cada vez mais forte da parte portuguesa, tanto do governo como das empresas, para realizar mais cooperações com a China. Por isso eu acho que talvez seria útil para eu introduzir um pouco sobre como é que fica agora a China, como fica a situação. Aquela região que é mais escura, mais vermelha, que no leste de nosso país nós chamamos a região do leste, que é mais desenvolvido, com mais comércio externo, mais investimento externo com todo mundo. E aquela segunda região que fica nordeste, né, um pouco lá em cima, nós chamamos região com boa base de indústria pesada, mas não é tão desenvolvida como aquela primeira região. E terceira parte da região, aquela parte quase